O governo conseguiu emplacar a medida provisória que amplia a capacidade de fiscalização sobre fraudes no INSS. Dei lá um ponto que a Câmara inseriu e talvez traga algum tipo de perda, mas é mínima perante o que o governo pretende economizar. É a chance daqueles que tiveram tempo concomitante de contribuição ao INSS poderem pedir revisão do benefício, mas isso é mínimo. A economia que o governo vai ter é maior e, diante disso, a reforma tributária ainda não chegou ao final na Câmara, nem foi para o Senado, mas já está aí mais ou menos embasada a aprovação dela. O presidente Bolsonaro diz que não fica só nisso. O governo precisa também fazer uma reforma tributária. E nós estamos recebendo aqui o professor Humberto Felipe, economista, que é da USP de Lorena. Está aqui conosco para avaliar essa questão. Tudo bem, professor? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer grande estar aqui novamente com vocês. E essa coisa aí que o governo ganhou ontem e está com pontapé já bem avançado para a reforma da Previdência, precedendo essa reforma tributária que o presidente também diz que é importantíssimo fazer. Com certeza. Só uma correção, né? A gente tem hábito de dizer que quem ganha é o presidente, quem perde é o presidente. O Moro, por exemplo, eu até fiz uma pergunta para uma pessoa, né, sobre a questão do COAF, se ficasse no ministério, depois ele ia levar para casa, porque parecia que era para ele. Né? Essas situações, elas são realizadas para a própria sociedade, né? Existe, com relação ao INSS, existe um problema sério de fraudes recorrentes que precisam ser reduzidos até para diminuir esse déficit da Previdência, né, do sistema social nosso. Em relação à reforma tributária, ela é urgente. Antigamente, há muito tempo, tinha um escritor chamado Stanislau Ponte Preta, na realidade era chamado Sérgio Porto, e ele escreveu um samba que era chamado o Samba do Crioulo Doido. O FEBEAPA, Festival de Besteira que assola o país. Isso. E no aspecto tributário no Brasil, nós vivemos um verdadeiro samba do crioulo doido, né? Uma coisa que prejudica toda a sociedade, mas prejudica mais a quem é mais pobre. Era muito interessante esse samba, né? Porque lá em Leopoldina, onde nasceu o JK, e a princesa Leopoldina resolveu se casar, mas Chica da Silva tinha outro pretendente e obrigou a princesa a casar com Tiradentes. Loucura total. Exatamente. Mas foi um sucesso absurdo esse samba do Sérgio Porto. Isso. E a questão tributária no Brasil, né, ela é muito parecida com esse samba, que é uma situação extremamente esdrúxula, totalmente fora de qualquer lógica tributária. Eu não sou tributarista, né, eu sou clínico geral, é fora de qualquer lógica tributária. E o que é pior é que o sistema nosso, ele pune os mais pobres e beneficia os mais ricos. Então, o sistema de imposto ele tem que ser igualitário, né? Agora, professor, por que a carga tributária do Brasil é tão alta, né? Por exemplo, agora estão dizendo que o presidente também quer acabar com essa história de distribuidor central de etanol. Vai permitir que o produtor venda direto ao posto e deve reduzir quase a metade o valor do combustível. Isso é uma brincadeira, né? A gente vende gasolina mais caro do que a gasolina que a gente entrega para os países vizinhos por causa da fúria tributária que tem sobre o combustível. Então, essa questão da tributária no Brasil, esse imbróglio tributário, essa dificuldade que nós temos, ela já vem lá da nossa gênese, desde o início, né, do Brasil, desde a colônia. E isso foi se tornando um nó. A figura de imagem que eu faço nessa questão tributária é como se eu tivesse um número muito grande de barcos amarrados e um cipoal de cordas que se embolaram tanto que fica difícil saber que corda que está segurando qual barco. O senhor falou aí no FEBEAPA que foi buscar primórdios da história do Brasil, né? E tem também a história do Quinto dos Infernos, né? Que é dessa época da derrama. Cobrava-se 1/5 de tudo que era produzido. Era uma loucura também. Pois é, e esse 1/5, que é muito menos do que a carga tributária atual, ele foi responsável pela Inconfidência Mineira, né? É verdade. Porque quando foi cobrar, era o imposto tão alto, nós hoje temos uma carga tributária em torno de 32%,
naquela época foi 20% e criou uma revolta nacional, né? Mas voltando ao caso lá, então a situação é que você tem um monte de barco e aí você vai desatar o nó e cada um dos donos do barco fica preocupado se ele vai perder o barco dele, porque o barco dele está no meio daquele nó. Então tem uma dificuldade muito grande em rearranjar os impostos no Brasil. Tem algumas propostas que tem um pedágio, né, como é da Previdência, que talvez seja possível resolver esse problema. Mas nós temos um problema sério para encarar aí, que é essa reforma tributária. Agora, professor Humberto, me parece uma forma simplista de resolver problema, né? Em vez de, tem um problema aí para pagar, bota mais um imposto aí. Teve até um sujeito que fez aí a formulação do imposto único. Aí eu falei, puxa, que vai ser bom isso aí, né? Mas aí virou mais um, ao invés de ser único. Então, o Estado ele é um grande gastador e um péssimo gerente. Então, os tributos também estão relacionados a isso, gastas e arrecadas, enquanto o Estado deveria ser mais eficiente e ter menos necessidade de impostos. Então, nós pagamos pela ineficiência do Estado, essa é a verdade. Agora, é um negócio complicado, né, professor? Porque a gente fica imaginando, não, vamos tirar, vamos fazer. Aí, quando manda para o Congresso, eles enfiam um monte de emenda lá, nos casuísmos deles, e aí a coisa ainda fica pior, volta pior de lá. Então, nós imaginamos que houvesse com essa renovação que houve no Congresso, que o Congresso viria de um formato um pouco diferente, com mais responsabilidade com a sociedade. Infelizmente, não é o que está acontecendo. O Congresso deveria ser o protagonista para resolver o problema do Brasil, ou seja, inclusive para o crescimento. Mas ele tem sido protagonista para atravancar esse crescimento nosso. Olha, nós vamos continuar com esse tema que é extremamente importante, hein? A participação do telespectador também é muito legal e a gente volta já já com o professor Humberto Felipe, economista, falando sobre carga tributária, reforma tributária e as reformas no geral. É já já, não saia daí.